Pronto, gente, a aula agora é de gramática, tá? Abram aí o livro ainda de português na página 43, né? Coloque aí na página 43 pra gente ver essa aula de gramática agora, tá certo? Vamos lá? Notações léxicas. Quando eu era pequeno, fui à casa de meus avós e lá meu avô Tião fez um robô cão, feito com sucata e latão. Ele logo virou meu amigão, brincamos de montão, até chegar a hora infeliz de voltar para casa, de partir. Mas eu disse antes de ir, vou, mas volto logo, Paçoca, que era o nome dele, e vivemos muitas histórias. Uma festança que até hoje me fazem lembrar de como é bom ser criança. Tá? Então, as palavras destacadas no texto acima mostram alguns sinais que indicam a pronúncia correta das palavras. Esses indicadores são chamados de notação léxicas, tá? Então, notação léxica são esses sinais que a gente usa para dar o som da pronúncia das palavras, tá? Então, o primeiro que nós temos aqui é o acento agudo. Esse é o acento agudo, ó, um tracinho tortinho, né? Esse é o acento agudo, tá bom? O acento agudo, ele é usado, ele indica a pronúncia de um som aberto das vogais nas palavras. Exemplo, chapéu, som aberto não é, né? Café, Piauí, óbvio e útil. Então, é um acento que é colocado em cima da vogal, né? De algumas vogais, tá? Do E, do I, do O e do U. Existem palavras também que são escritas também na vogal, o acento agudo na vogal A, tá certo? Sobre o acento agudo, vamos agora para o acento circunflexo, que é esse chapeuzinho aqui, né? Que vocês chamam de chapeuzinho, tá? Então, o acento circunflexo, ele indica a pronúncia de som fechado. O acento circunflexo a gente só usa em cima das vogais A, E e O, tá? Então, exemplo, você, âmago, ônibus, tá? Então, esse é o acento circunflexo. Já o tio indica a pronúncia nasal das vogais A e O. Esse é o tio, ó. Uma cobrinha, né? Então, o tio eu utilizo em cima das vogais A e O. Exemplo, anão, balão, balões, né? Depois nós temos a cedilha, né? Cedilha parece uma vírgula, gente, ó. Ela é usada embaixo da consoante C, né? Então, ela é utilizada abaixo da letra C, apenas quando antes das vogais A, O e U indica que a letra será pronunciada com o som de S. Exemplo, caçador, o C antes da vogal A, moço, o C antes da vogal O e açude, antes da vogal A também, tá certo? E nós temos o hífen, né? Hífen é esse tracinho aqui, tá certo? Então, o hífen, ele junta elementos diferentes em uma só estrutura. O hífen, ele pode ser usado para separar as sílabas de uma palavra. Exemplo, estudo, hífen, tu, do, tá? Então, esse hífen aqui, ele serve para separar as palavras, tá? O hífen também ele é usado para ligar as palavras compostas. Exemplo, erva doce. Aqui o hífen, ó, gente, certo? Serve também para usar nas palavras compostas. E também ele é usado para ligar o pronome ao verbo. Mandei-lhe. Mandei-lhe. Aqui o hífen, ó. Tá? Então, o hífen ele é usado para essas três situações, tá certo? Para separar as sílabas, para ligar palavras compostas e para também ligar o pronome ao verbo. Esse é um pronome, esse é um pronome e esse é um verbo,
tá certo? Mas lá na frente vocês vão saber o que é pronome e o que é verbo, tá certo? Então esse é o conteúdo de hoje sobre gramática. Vocês vão responder agora as páginas livro de gramática, página 44 e 45, tá certo? Que é sobre isso aí. Então, nesse horário, vocês vão estar tirando dúvidas comigo de 9 às 10, tá certo? Se você tiver alguma dúvida nessa atividade aqui, você vai estar me ligando, mandando mensagem que eu vou estar tirando as dúvidas de vocês nesse horário, tá certo? Logo após, de 10 até as 10h30, nós vamos ter uma aula de inglês, tá bom? Então, até daqui a pouco, gente.